Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Bom dia, Portugal, também na sintonia. Hoje eu quero mandar um bom dia especial para Zóboe, na África, onde nós temos a casa de missão. Nossos irmãos missionários nos acompanham pela reprise. A Canção Nova chega longe, graças a Deus. Graças a você que ama essa obra e que contribui também a cada mês. Louvado seja Deus por essa sexta-feira, esse dia que Deus escolheu para nós. Você vê aí no nosso cenário natural muita gente descendo em direção ali ao centro de evangelização, desse lado aqui, né? Você vê, muitas mães que oram estão aqui, muitas famílias inteiras, né? Porque paralelamente aqui ao encontro Mães que Oram pelos Filhos, acontece também o encontro para os pais, o encontro com os jovens, com os filhos, infantil mesmo. Então, a Chácara de Santa Cruz se tornou desde ontem e vai, continuar sendo até domingo, a cidade das mães e a cidade da família. Você que pode, vem para cá, vem viver conosco esse encontro que está sendo uma bênção. E é claro, você que está longe, que não pode vir, acompanhe pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Como é bom chegar até você nessa manhã, chegar até a sua casa. Tem gente já tomando cafezinho da manhã, mas tem gente que estava esperando o programa entrar no ar hoje um pouquinho mais tarde, porque a Canção Nova é a igreja. E nós estávamos junto com o Papa lá em Camarões, essa transmissão maravilhosa que você pôde acompanhar, graças à ajuda e à contribuição dos sócios evangelizadores. Então, onde o Papa está, a Canção Nova também está. Somos igreja. E que bom estar junto com você nessa manhã. Muita gente no trabalho, muita gente no trânsito, nos acompanhando pela rede Canção Nova de rádio. Aquele bom dia especial para você aí na sintonia. Você também em outros países nos ouvindo agora. Tem gente pelo CN Plus, tem gente acompanhando no YouTube. E você que está na reprise. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Que bom ter você conosco. E o que eu digo para você nessa manhã é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem o desemprego, nem as dificuldades financeiras, nem aquela pessoa que nos feriu, que nos traiu. Nada, nem ninguém pode nos tirar do amor de Deus, da vontade de Deus. E é esse amor que eu peço ao Senhor hoje que Ele envolva você. Porque é o amor de Deus que nos cura, não é verdade? É o amor de Deus que nos fortalece, é o amor de Deus que faz com que nos encontremos com a vontade dEle. E também o autoconhecimento, como é importante a gente se conhecer, não é verdade? Para a gente saber onde a gente precisa de cura, de restauração, e é sempre o amor de Deus que cura também o nosso coração. Graças a Deus aqui na bancada eu tenho os meus irmãos de comunidade. Para você que não sabe, a Canção Nova, ela não é simplesmente uma TV. Tem gente que pensa que a Canção Nova é só a TV Canção Nova. Não, a Canção Nova não é só a rádio, não é o Sistema Canção Nova de Comunicação somente. Nós somos uma comunidade de amor e adoração. Em primeiro lugar, somos comunidade que transborda para o Sistema Canção Nova de Comunicação através do Carisma Canção Nova. E eu quero acolher os meus irmãos, a começar por esse sacerdote tão querido aqui em todo o Brasil e além Brasil também, porque ele é internacional, não é? O nosso querido Padre Adriano Zandoná, bem-vindo, bom dia. Deus bonito vestido, como sempre. Obrigada. Deus abençoe. A hora que você começou a falar, e bom dia à nossa audiência também, todos que nos acompanham, os irmãos da bancada, que a Patrícia já vai apresentá-los um a um. Você falava assim, a Canção Nova não é só rádio, a Canção Nova não é só TV. Eu já falei, para, Espírito Santo, não deixa ela falar o conteúdo da minha pregação antes. Eu já entrei na sua pregação. Porque hoje eu vou abrir, Patrícia, quem está em casa, os tesouros da comunidade Canção Nova. Hoje eu vou falar sobre os princípios de vida da comunidade Canção Nova. Esse livro aqui é um livro interno, gente, que nós só membros da Canção Nova temos acesso, que é chamado Os Nossos Documentos. Esses aqui são os documentos que o nosso pai fundador, o Monsenhor Jonas Abib, o Padre Jonas, escreveu quando ele estava vivo. E aqui está tudo que a gente vive.
Sabe, a Canção Nova é mais do que uma rádio somente, é mais do que uma TV, é mais do que uma empresa. Canção Nova é um carisma, é um dom de Deus, é um modo de viver o Evangelho, é um modo chancelado pela igreja, né, de viver o Evangelho. E se vivemos tal e qual, eu, você, nós, é um caminho concreto de salvação e santidade, assim chancelado pela igreja. Então eu vou falar sobre a beleza desse carisma. Talvez eu não consiga concluir hoje, mas segunda termino, terça, e a gente vai para a semana que vem fora, porque é muito profundo. Então hoje, olha, se eu fosse você, eu prestaria muita atenção, estaria muito ligadinha, porque o Padre vai abrir os tesouros do dom de Deus, Canção Nova, tesouros daquilo que o Padre Jonas, que Deus recebeu que o Padre Jonas recebeu de Deus, nosso fundador, recebeu por inspiração de Deus. Eu vou abrir esses tesouros com você. Então esteja bem atento. E claro, para fundamentar tudo isso, eu poderia usar muitas palavras, porque todo esse livro aqui, nossos documentos internos, os escritos do nosso pai fundador, eles estão fundamentados no Evangelho, mas eu tenho que escolher de maneira como recurso didático, né, para ficar mais fácil para ti. Então olha só, Mateus 7, versículo 24 a 27. Mateus 7, do 24 a 27. Então, eu tenho certeza que vai ser muito forte para você. Eu gostaria muito que os meus irmãos de comunidade ouvissem essa pregação, acompanhassem o programa de hoje, muito. Mas eu já ratifico que essa pregação não vai fazer sentido só para quem é consagrado, não. Vai fazer sentido para você, para a sua vida concreta. Deus hoje vai trazer respostas para muitas coisas que você vive, tá bom? E quero também, Patrícia, tendo feito essa introdução, manifestar minha alegria. Ontem eu estive no confessionário o dia inteiro e já ouvi muitas mães, né? A chácara está dominada por mães, né? Graças a Deus, o acampamento das mães que oram pelos filhos. E muito lindo, sabe? Muito lindo. Eu sou muito, vou usar esse termo, né? Fã das mães. É rara, Patrícia, eu vou fazer 15 anos de padre. São raras as vezes que eu vi uma mãe chegar em mim e pedir oração para si. Dá para contar. É sempre para o filho, para a filha, para o neto, para o esposo, né? Um coração muito generoso, conectado com Deus, que Deus deu às mães, às mulheres em geral. Então, quero manifestar a minha alegria de estar aqui, de estar nesse final de semana aqui também, né, no confessionário, e poder ouvir e acolher as mães de todo o Brasil, aqui também em casa, né, que rezam conosco, que acompanham o programa Sorrindo para a Vida. Olha que lindo, né? Nosso confessionário não para, né? Não, cheio lá dos padres da Canção Nova, fica a fila, né, das pessoas para se confessar. A gente, depois de um dia de confissão, você sai tão assim que se o cachorro olhar para você fala, eu te absolvo. Meu Deus do céu. Claro, é uma brincadeira, para dizer que é o dia inteiro ouvindo ali, é lindo mesmo. Ô padre, é importante dizer que esse livro aqui não vende na loja Canção Nova, viu? Eu disse, é um livro interno, mas é bom você frisar. Você não vai encontrar na loja Canção Nova, que é um tesouro de família, então o padre vai partilhar um pouquinho com você o tesouro de família, né? É um tesouro mesmo, mas eu acho que essa audiência merece, né, Patrícia? Beber esse tesouro pra gente também. Claro que merece. Porque então, a gente transborda do que a gente vive. Transborda do que está aqui, né? Nos nossos documentos. Peraí, tá aqui? Deixa eu virar para cá. Lá. Eu acho que a luz não está ajudando a ver. Nossos documentos, claro. Canção Nova. Ótimo. É interno, mas o padre vai partilhar um pouquinho com você hoje. Né? Todo mundo na expectativa. Rege a nossa vida. E avisa os irmãos de comunidade aí para todo mundo sintonizar. E a minha querida irmã já está aqui, Amanda Pinheiro, bem-vinda. Obrigada, Paty. Muito bom estar aqui com vocês, bom estar com você também. Será um dia de graça, né? Amém. Dia de rezarmos juntos, de ouvirmos a palavra do Senhor, vai ser uma bênção. Isso. Sapo, querido, bom dia. Bom dia, família Canção Nova. Estamos juntos aí, né? Eu vou falar de novo, sempre falo, né, no começo do mês, hoje está no meio do mês, mas é bom falar. No Instagram, Sapo CN, você adquire as aulas que tem lá, você vai ajudar a Canção Nova. São 6 vídeos, vitalícios, você comprou, é seu. E é baratinho, divide no cartão, pode dar de presente também. Teve uma pessoa lá em Guaratinguetá que falou, eu queria comprar as aulas, mas não tem dinheiro. Então, compre e dá para esse rapaz lá em Guaratinguetá. Então, aí você ajuda a Canção Nova e a Canção Nova ajuda você, tá bom? É isso aí. No começo do mês eu falo de novo. Isso aí. Elisângela, querida, bom dia. Esse azul em homenagem às mães que oram pelos filhos. Bonita, já falei para ela, ficou muito bonita. Lindo. Isso mesmo. Bom dia, você, família Canção Nova. Que alegria encontrar você novamente aqui nesse programa, onde nós temos todos os motivos para sorrir para a vida, porque para começar, nós acordamos hoje. Esse é um grande motivo. E Deus já nos sustentou a noite inteira
sustentará todo o nosso dia se nós estivermos na presença dele. E eu creio que você já está, porque você está na Canção Nova e nós aqui queremos a cada dia levar até você essa presença viva do Deus vivo e vivido aqui na Canção Nova. Como a Patrícia disse, né, eu estou homenageando aqui as mães que oram pelos filhos, porque eu estou de azul hoje, graças a Deus, cor de Nossa Senhora, mas também cor da Canção Nova, não é? Isso é importante você dizer, porque muita gente não sabe disso. Não sabe. Como o padre vai trazer os tesouros hoje do nosso carisma, Sim. a providência rege tudo, não é? Tanto que a chácara de Santa Cruz ela é pintada de branco e azul em homenagem a Nossa Senhora, né? É isso a Canção mesmo. Nova traz essa cor, é o manto de Nossa Senhora que nos envolve. Claro, os cruzeirenses querem interpretar diferente, mas a gente deixa bem claro que é o manto de Maria, tá? Isso. É o manto de Maria. Mas eu vi assim, quando o padre falou dos tesouros, eu pensei, olha que providência, né? Então, de certa forma, eu sem nem imaginar, mas eu estou aqui com a cor do carisma, porque são as cores de Nossa Senhora, e aqui na Canção Nova foi ela que tudo fez, ela que tudo faz, e ela continuará fazendo sempre, porque aqui é a casa de Maria e a casa do Pai das Misericórdias. Então, não tem lugar melhor para você ir não, viu, gente? Pense, se a casa da mãe é boa, imagina a casa de uma mãe e um pai que é misericórdia, que nos acolhe. Do jeito que nós estivermos e principalmente, quanto mais necessitado, maior a misericórdia. E esse final de semana a gente está vivendo aqui algo extraordinário. As mães, né? Na verdade, famílias. Isso. Porque graças a Deus, como a Patrícia bem disse, nós temos aqui um lugar reservado para os pais, pregações propícias para eles, para os adolescentes, para os pequeninos no Cantinho Kids e as mães no Centro de Evangelização. Você acompanha tudo pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Mas como hoje é sexta, dá tempo de vir para cá, né, Patrícia? Isso, dá tempo sim. Muita gente. Aliás, tem muita mães, gente a caminho, né? Vindo para cá. muita gente a caminho, nos ouvindo, nos assistindo. Sim. Mas você que talvez não tinha nem pensado nessa possibilidade, tá aí, ó. Você dá tempo de vir para cá, porque hoje, amanhã e domingo, se Deus quiser, aqui é a Cidade das Mães. Então você é mãe, venha fazer uma linda experiência aqui. Padre Adriano disse, né, que nunca viu, aliás, raramente viu uma mãe pedir por si, mas pelos filhos nós pedimos tudo. Tanto que a mulher de Zebedeu foi até pedir um lugar ali à direita de Jesus, né, padre? Mulher de Zebedeu, a mulher cananeia. Cananeia. Né? E tantas outras mães que pediram, né? Porque de fato o coração materno é muito bonito, é muito generoso. A Bíblia diz que é o amor humano que mais se assemelha ao amor de Deus, né? Diz assim por analogia, né? Quando nós vemos o livro do profeta Isaías, Deus está dizendo, ó, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, ou seja, o maior amor humano que existe, eu não vou me esquecer de você. Muito raro, né, a mãe esquecer do filho. Então, Deus, a Bíblia está dizendo, é o amor humano que mais se assemelha ao amor divino, né? E Paralelamente. Se esquecer... Nada contra os pais, viu? Os pais aí são maravilhosos também, mas o encontro é das mães, então quando for dos pais a gente enaltece a paternidade. O pai tem outra missão, né? Claro, a da mãe tem. amar. Complementa, né? Ambos se complementam, claro. Complementam, isso mesmo. E se acaso, né, talvez você está assistindo e pense, mas a minha mãe se esqueceu de mim. Tenha misericórdia, perdoe, porque essa, com certeza, ela não está saudável, fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Uma mãe saudável jamais ela faria isso, não é? Porque nós herdamos de Nossa Senhora esse carinho materno, esse jeito de mãe. Se você de forma alguma puder vir, acompanhe tudo pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, porque graças a Deus tudo que acontece aqui chega até você da melhor forma possível, porque a família Canção Nova é comprometida com essa obra, nos ajuda a evangelizar, que a gente vai fazendo a nossa parte, vocês vão fazendo a de vocês aí, e a graça de Deus vai acontecendo em todos os lugares. Não é isso, Patrícia? Sim, eu tô vendo que a sua bancada aí, Tá ela tá assim, deliciosa, Olha, né? gente, eu posso dizer que de todas as vezes que eu fiquei aqui, né, no lugar da Valdeiner, que estará voltando segunda-feira com vocês, se Deus quiser. Então, hoje é o dia que a bancada está mais recheada, bonita e saborosa, como disse a Patrícia. Gente, eu amo cupuaçu. Vocês gostam? Cupuaçu. Amo cupuaçu, mais do que açaí, mas a gente encontra mais açaí, né? E a carinhosa, que ela disse que com todo carinho, para a equipe do Sorrindo para a Vida, a Genivalda Marinho, de Macapá, no Amapá, mandou pra gente essas trufas aqui, recheada com cupuaçu. Gente, que delícia! Me senti muito amada, viu? A Divina Providência me visitou de forma concreta. Cupuaçu é uma das minhas preferências. Então, um grande beijo para você. Sabe o que me encanta? O povo quer dar para nós, gente, aquilo que eles gostam, aquilo que é o melhor deles lá no seu estado, na sua cultura. Verdade. Porque quem ama é assim, não é verdade? Então a família Canção Nova oferta a vocês o que ela tem e vocês aqui acabam querendo ofertar a nós aquilo que vocês têm de melhor. Quero também trazer, gente, eu até falei para as meninas aqui antes de começar,
Que lindinho, sabe? A iniciativa do povo de Deus é encantadora. A senhora Luzia Jacinta de Oliveira, ela completou 71 anos, fez um cofrinho, olha que bonitinho. Fez um cofrinho simplesinho, com uma latinha aqui, do Generoso mesmo, lá do Clube da Evangelização, e fez essa doação de R$71. Porque ela diz aqui que é o algo a mais dela, ou seja, é o aniversário dela 71, então ela fez uma doação de 71. Mas aqui é R$71,18. Olha o capricho, que gracinha, contou tudo direitinho. Porque a oferta da viúva, né, gente? Sim. Ali nós sabemos que quando nós damos tudo que nós temos, Deus faz muito, mas muito mais. Por isso nós queremos ofertar a vocês tudo que nós temos recebido desse carisma lindo, desse Deus maravilhoso que tem realizado tanto na nossa vida. Quero também mandar um super beijo aqui para essa caravana da Aninha. Ela é de Divinópolis, Minas Gerais. Pediu aqui para a gente falar, ó, a caravana arrecadou R$200, gente. E ela chegou aqui em Cachoeira Paulista e já fez a doação lá no Obrigado, Aninha. Muito obrigado, Aninha. Estou dizendo, desculpa. E eu lembrei também, eu estou com uma doação lá no meu carro. Depois eu vou pedir para a produtora ir lá buscar. Que bom que o senhor lembrou, padre. Lembrei agora. A pessoa, ela pediu muito a Deus um aumento. Aí quando ela recebeu o aumento, desculpa, te cortando, filha. Quando ela recebeu o aumento, ela pegou tudo o que era além do que ela recebeu, do que era o salário anterior, e mandou um envelope para doar para a Canção Nova, porque ela pediu, rezando junto com a Canção Nova, e entendeu que Deus deu. Ela pediu a intercessão do Padre Jonas também, né? E ela entregou isso para o Padre Ricardo Rodolfo, que estava numa missão. Ela falou que não queria ser mencionado o nome dela, e o Padre me entregou então para trazer, né? Então, testemunhos dos milagres aí, também a intercessão do nosso fundador e a força desse carisma, né, que leva tantas pessoas ao encontro com Deus. Isso mesmo. E o testemunho que eu vou trazer agora, padre, daqui a pouco, sim, tem tudo a ver com o que o senhor falou aí agora. Olha que bênção. Olha como é o Espírito Santo de Deus que rege todas as coisas, sim, não é? Sim, a gente vive tanto isso aqui na Canção Nova e o bonito é que Deus faz com que isso se alargue e chegue até você onde quer que você esteja. Mas continuando aqui, gente, o pessoal, né, pedindo aqui umas senhoras que estavam na nossa chegada, aqui na entrada, elas pediram para mandar um grande abraço e a gente manda com toda alegria que toda a nossa bancada está abraçando vocês, viu? Da cidade de Ferreiros, mães que oram pelos filhos da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Olha que bonito. Diocese de Nazaré, no Pernambuco. Mães Maria Inês, Cristiana, Maria Felipe e Jaqueline. Um abraço para vocês, Deus abençoe, um abraço para todo Pernambuco. Estive aí no final de semana passado, pregando a Festa da Misericórdia, foi uma grande alegria. Olha que Brasil é lindo, né, gente? Ai, nosso Brasil é cada lugar que a gente vai tem um jeitinho diferente, especial de nos acolher, o mineiro de um jeito, o goiano, eu sou goiana, de outro, paulista e por aí vai, não é? O nordestino com esse jeito tão lindo, tão acolhedor que ele tem. Então, o nosso Brasil é lindo. Vai falar do Sul, não é? Ai, perdão. Olha, é assim, Rio Grande do Sul, é Santa assim. Catarina, aquele abraço para o povo do Sul, Curitiba, né, gente? minha última missão, né? Paraná inteiro. Falou do meu Paraná, bom. Paraná é lindo, Paraná é maravilhoso. Vocês têm que entender, tem representante da bancada agora. Paraná é uma bênção. Doar o Padre Adriano para Canção Nova, gente. Bom. Mas o povo paranaense é uma grande bênção mesmo nas nossas vidas, nós os amamos muito, né? E, gente, olha o nome dessa senhora, eu achei lindo, não conheço ninguém com nome igual. Imaculada da Conceição Lopes Silva. Nossa. Imaculada da Conceição, que lindo. Ela diz aqui que ela viveu 37 anos de matrimônio, né? Que o esposo faleceu e que ela trouxe aliança para doar para o Pai das Misericórdias, doou, e aqui está o recibo, ó, do Pai das Misericórdias recebendo essa aliança. Lembrando que você também pode fazer sua doação de ouro, das alianças, de qualquer peça que você tiver quebrado ou não, para a manutenção do Santuário Pai das Misericórdias. Então, nós queremos bem dizer a Deus pela sua vida, Imaculada Conceição, e agradecer você por todo o carinho, por essa fidelidade que todos têm com a Canção Nova, né? Pelo seu cuidado. Você poderia ter feito tantas coisas com essa aliança, mas você escolheu fazer conosco, né, e doar para nós, para a Canção Nova, porque você sabe que aqui é uma obra de Deus. Quero também dizer para vocês que a nossa fotinho já está no Instagram. Está diferente hoje, uma selfie, né? Padre Adriano tirou a selfie, gente. Deixa lá o seu pedido de oração, né? Deixa lá a sua intenção e compartilha com a gente nessa manhã, já dando seu bom dia também no Instagram,
Sorrindo pra Vida CN. E envie também o seu testemunho pelo nosso e-mail, né, Patrícia? Isso. Aqui tem pela cartinha, mas envie pelo nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Partilhe conosco o que Deus tem feito na sua vida através dessa linda programação que tem como objetivo salvar almas e não perder a nossa. Se Deus quiser, a cada dia, vivendo nesse objetivo de evangelizar. Isso. Agora nós temos outro momento que é a frase do dia, né, Patrícia? Sim, mas antes da frase do dia, primeiro eu quero mandar um abraço muito especial para nossa porta a porta. Porque todo mês tem a porta a porta destaque do mês, você sabia? Porta a porta são aquelas pessoas que assumem junto com a Canção Nova a missão de evangelizar, como? Vendendo produtos da Canção Nova, produtos que evangelizam. Então, quem é o destaque desse mês? É lá da cidade de São João da Aliança, Goiás. A Arédina Ferreira Mendes, um abraço para a Arédina. Ela distribuiu, Elisângela, 344 produtos da Canção Nova. Uau, e vai receber um kit especial de produtos da Canção Nova. Você é de lá, de Goiás? Eu sou de Goiás, sou de Anápolis, Goiás, gente. A sua representante aqui, viu, Arédina? Minha representante, parabéns, viu? Tô feliz, agora eu quero ver o Paraná, quero ver o estado de São Paulo, Amanda do Rio. O Sapo, de onde, Sapo? Minas, olha cada um aqui de Olha lá, eu sou de São Paulo, interior São Paulo, de São Paulo, Votorantim, um Paraná beijo para e Goiás. Votorantim. Olha, o Brasil está bem representado aqui. Representado. Verdade. Que coisa boa. Parabéns, minha querida. Deus abençoe. Fico muito feliz, né, para o nosso estado de Goiás estar aí vendendo tantos produtos. Vendam muito mais, porque não é só a venda, mas é a evangelização chegando até o povo de Deus. Isso, e o padre também tem um convite, né, padre? É isso mesmo, gente. Eu quero relembrar a todos uma iniciativa linda que está acontecendo, em especial para as mulheres, mas todos são convidados, os homens também podem ver. O padre está acontecendo um curso online chamado A Cura da Alma Feminina, que nasceu em comunhão com o economato da Canção Nova, o Wanderson, para ajudar justamente a Canção Nova, mas em primeiro lugar para evangelizar. Então, nós criamos um site bem fácil, o pessoal se inscrever. A gente já fez cursos antes, sabe que às vezes as pessoas têm dificuldade. Não tem problema, né? Eu penso na minha avó, que não está acostumada, por exemplo, com a internet, eu entendo. Então, o site é bem fácil para se inscrever, bem intuitivo, já vou dizer. Mas, olha, esse curso é maravilhoso. Você adquirindo o curso, você ajuda a Canção Nova e você tem acesso a esse conteúdo por um ano para ver quantas vezes quiser, sabe? São 8 módulos, 8 aulas bem específicas, chamada Cura da Alma Feminina, um curso de formação, um curso de cura interior, um curso para dar direção para tantas mulheres cansadas hoje o padre vê. Tantas mulheres esgotadas, perdidas, dominadas pela carência, entrando em relacionamentos ruins, com autoestima, sabe, muito depreciada, com problemas de autoestima, necessitando cura interior. Então esse curso é de cura interior, é profundo, você não vai se arrepender. Acesse agora padreadrianozandoná.org, padreadrianozandoná.org, para você se inscrever nesse curso. Você pode ver a hora que você quiser e também cada CPF pode comprar até 20 cursos. Vamos supor que você queira comprar para suas funcionárias, para suas irmãs, para suas filhas, para pessoas do grupo de oração, né? padreadrianozandoná.org, você ajuda direto a comunidade Canção Nova também, na Associação Internacional Privada de Fiéis, né? A evangelização, os missionários da Canção Nova, tá bom? Então, convite feito. E, padre Adriano, acabei de receber de uma conterrânea lá de Votorantim, né, a Mirela Romero. Ela disse, se puder, transmita ao padre Adriano que aguardamos ansiosamente o ano em que ele estará pregando para as mães no encontro anual, que eles estão vindo para cá. Ai, que bênção. Hoje estão aqui a caminho. E ela diz assim, também diga que tem em Votorantim uma família que o ama muito, a nossa, risos. Ele foi muito importante, suas pregações, padre, livros, estudos e orações do canal para a recuperação do marido dela, o Eric Romero. Que bênção. No momento difícil em que eles enfrentaram crises de ansiedade e depressão. Uau. E ela diz, hoje ele aprendeu a controlar sua ansiedade e fica o desejo de conhecer o padre para agradecê-lo pessoalmente. E todas as vezes que eles vêm à Canção Nova, eles ficam na expectativa de conhecer o Senhor. Vamos rezar para, quem sabe, encontrar o padre aqui no final de semana. Verdade. Que bom, que Deus abençoe. Eu amo o movimento das mães. Eu preguei muito nos primeiros encontros nacionais, sabia? Aí acabou depois, por momentos de problemas de agenda, né? Os encontros da vida não dando mais certo. Mas eu tenho um amor muito grande por esse movimento, por todas as mães, as famílias que vêm aqui. A Ângela, a Ábido, que Deus abençoe muito vocês. E aí ela diz aqui no final, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Agora sim vamos para a frase do nosso pai fundador, Padre Jonas Abib. A salvação não é automática. Ela é fruto de uma decisão
firme por Deus. A salvação não é automática, ela é fruto de uma decisão firme por Deus. Meu querido e minha querida, Jesus pagou um alto preço na cruz por nós. Ele já garantiu a nossa salvação, mas Deus nos deu a liberdade. Deus nos deu a liberdade. Nós podemos permanecer fiéis a Ele ou sair da graça de Deus. Depende de nós. Depende da minha decisão. Depende da sua decisão. Peça agora já nessa manhã. E com essa canção também vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a graça de nos mantermos fiéis na vontade de Deus. A nos decidirmos sempre pela vontade do Senhor na nossa vida. Isso mesmo. Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos dando essa força, essa decisão por uma vida de santidade. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer, só se ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E peça, vem Espírito, por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo nessa manhã. Espírito Santo, nós nos consagramos a Ti. Consagramos a Ti o nosso entendimento, a nossa percepção. Consagramos a Ti a nossa cognição, a memória afetiva, a memória de abstração, tudo que há em nós. Vem Espírito Santo nos batizar, nos encher. Nós consagramos esse momento a Ti. Eu peço, Espírito Santo, aqui que a minha compreensão diminuam e a Sua presença cresça, apareça. Consagramos a Ti toda essa reflexão. Pedimos que o Seu sopro nos conduza. Dai-nos essa docilidade. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Antes de ler a palavra de hoje, que está em Mateus 7, do 24 ao 27, eu já falei que eu vou partilhar os tesouros, abrir os tesouros da Canção Nova com você hoje. E é importante que você entenda o que é a Canção Nova, porque veja bem, muitas pessoas se admiram com a obra Canção Nova, com os eventos, com a estrutura, mas não entendem que a Canção Nova, a força da Canção Nova não está nas estruturas, na comunicação, nos eventos. A força da Canção Nova está no seu modo de viver o Evangelho, no seu dom, nos seus princípios, porque as obras passam, gente. As estruturas mudam, os métodos se atualizam, evoluem, mas os princípios permanecem. A Canção Nova não nasceu como uma empresa, mas um carisma. Um carisma é uma forma concreta de viver o Evangelho no tempo presente. E pelo nosso reconhecimento pontifício, nós somos um carisma, um modo de viver o Evangelho
chancelado pela igreja, chancelado pelo Santo Padre como um caminho certeiro de santidade. E permita-me a ousadia de salvação, porque se a igreja diz, esse caminho santifica, e nós sabemos que na santificação está contido também o conceito de redenção e salvação, então esse é um caminho de salvação, é por analogia. Então a Canção Nova é um dom fantástico, lindo. Como eu disse, eu quero muito que os meus irmãos de comunidade ouçam essa pregação, vibrem comigo por esse dom, e eu vou partilhar bastante, um pouquinho, mesmo que eu não cite formalmente, mas vou aqui falar dos nossos documentos, que é o livro interno, não está à venda, né, como a Patrícia disse, que o Padre Jonas escreveu para nós sobre o que é o dom Canção Nova e como viver esse dom, né? Então hoje você vai conhecer o que é a Canção Nova, além da estrutura que você admira, que você conhece, tá? Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Vamos entender, Jesus está aqui no sermão, no final do Sermão da Montanha. É o último ato pedagógico, é o último ato catequético que Jesus faz sobre a montanha. A gente entende que para nós hoje é simplesmente um sermão, mas para o judeu da época, Jesus, como Moisés, ele se apresenta ali como o novo Moisés. Assim como Moisés subiu o monte Sinai e desceu com a tábua dos 10 mandamentos da lei, Jesus, sob um novo monte, partilha, explica, confere, dá novos mandamentos, a nova aliança. Então Jesus, como novo Moisés, está legislando e dizendo, a partir de agora a gente vive assim. Não anulamos o que Moisés trouxe, não anulamos o Antigo Testamento, obviamente, mas a completude se dá a partir disso. Então Jesus aqui falou das bem-aventuranças, falou da confiança em Deus, falou de muitas coisas, da oração, do jejum, da esmola, e concluindo, ele conclui com essa citação de hoje. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Guarda esse verbo, construiu. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Então veja bem, sobre o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando sobre o fundamento sobre o qual se constrói uma casa. Ele falou sobre a rocha, ele falou sobre a areia. É claro que na época não existiam as medições modernas, os instrumentais modernos de construção, como a gente tem hoje, né? E eu confesso que eu gosto demais dessa passagem, porque eu gosto muito de engenharia civil. Né? Se eu não fosse sacerdote, talvez seria engenheiro. Acho muito bonita o processo da construção, né? E Jesus está falando aqui, a casa que é construída, independente do terreno sobre o qual ela seja construída, ela vai enfrentar chuva, ela vai enfrentar enchente, ela vai enfrentar vento, ela vai enfrentar tempestade. Então, a casa precisa estar fortalecida. E uma casa construída sobre a rocha, está construída sob um fundamento, sob um princípio forte que vai fazê-la suportar tudo isso. A casa, por sua vez, construída sobre a areia, está construída sobre um princípio frágil, um ato falho, um princípio que não sustentará aquela casa. Então veja bem, muitas pessoas querem ver milagres, unção, paz, querem receber milagres da parte de Deus, mas não aceitam que são os princípios da sua vida com Deus. No caso, a fundação, o fundamento que vão sustentar o edifício que é a sua casa que vão fazer você conquistar milagres, você conquistar curas, você conquistar uma vida plena, você superar as suas dificuldades. Você entende? Então Jesus está corrigindo algo, porque veja bem, a gente muitas vezes, o problema do homem moderno, do ser humano moderno, da mulher moderna, não é, gente, falta de informação, é falta de princípios, é falta de fundamento. Jesus está falando nesse evangelho sobre o fundamento que sustenta uma obra. Nós estamos aqui num estúdio, bonito, maravilhoso, tem um santuário maravilhoso, mas se a fundação do santuário não é boa, o estúdio cai.
né? Então o problema nosso hoje não é falta de informação. E esse é o problema, porque muita gente acha que é perita em fé porque tem informação. Muita gente acha que é perita em teologia, em vida espiritual porque tem informação. Mas não nos falta informação, nos falta princípios, nos falta fundamentos. Você está entendendo? E quando você olha, por exemplo... Por isso que eu falei que eu gosto da engenharia. Não parece não, gente, mas eu já fui caminhoneiro, eu já tive um caminhãozinho. Meu pai hoje lá em Londrina, né, minha família estava a maior parte em Curitiba, agora está em Londrina, sou do Paraná. Ele tem um depósito de material, um depósito que vende areia e pedra, vamos dizer, né, não é nem material de construção. E eu, quando eu morava lá, depois de eu ter vivido uma vida muito doida antes de Cristo, me convertido, aí meu pai me deu um caminhão, eu comecei a trabalhar com ele. E eu lembro que eu levava areia nas obras, né? Então, levando areia, às vezes pedra, eu vi o processo da construção. Porque você não chega já levantando uma parede, você tem que fazer a fundação, né? Os princípios ali que vão sustentar a obra, né? Que algumas pessoas chamam sapata, né? A sapata que coloca embaixo. Mas eu fui percebendo ali, quando eu acompanhava as obras, que existem dois princípios, dois tipos de fundação, dois tipos de princípio. O primeiro é o princípio raso, né? Que é usado sapata, o radier, ou radier, né? Aquilo que é chamado de viga baldrame, né? O princípio raso, ele é construído numa casa, por exemplo, se você vai construir uma casa num terreno que a superfície já é forte, né, para sustentar a casa, então você usa uma fundação rasa, com sapata, radier, baldrame, mas quando a superfície, por exemplo, na primeira parte da superfície tem areia, e a parte mais firme, que vai sustentar a obra, é mais embaixo, você usa a fundação mais profunda. Né? Você usa outro tipo de fundação, que vai utilizar outro tipo de coisa, tubulão, outro tipo de coisa mais profunda. Mas se você, quando eu estava levando areia ali, o pedreiro às vezes falava, né? Se você não faz bem feita essa fundação, a casa vai dar ruim. Por quê? Porque no Brasil, graças a Deus, nós não temos tanto terremoto. Mas o solo está sempre se movendo, gente, a gente perceba ou não. E tem a umidade, né? A chuva que vai caindo, tem muitas coisas. Então você vê que tem casas que são construídas e começa a infiltração, né? Começa a entrar água, começa a virar aquele caos. Talvez você esteja vivendo isso aí na sua casa, né? É horrível demais, né? Aquele cheiro de mofo. Por quê? Porque o problema é que a fundação, ela não foi bem feita. Você sabe que ontem eu estava estudando alguns conceitos de engenharia e eu descobri isso aqui, Patrícia. Olha que forte isso aqui. A fundação bem executada e planejada é o que vai garantir uma construção sólida. A fundação é o alicerce invisível que suporta o visível. Aqui é o ponto que eu quero entrar. A fundação é o alicerce invisível, você não vê, mas que suporta o visível, que está debaixo da terra, mas que sustenta todo o prédio. Então, por que eu estou falando isso? Por que eu escolhi essa palavra? Porque hoje eu quero falar dos princípios de vida da Canção Nova. A fundação que sustenta a Canção Nova. Canção Nova, filha, não é só TV. Canção Nova não é só rádio. Canção Nova não é só estrutura. Canção Nova é um dom de Deus, ratificado pela igreja, é um método de santidade, o caminho de santificação e de salvação. São mais de 1.700 membros, você sabia? São muitos padres. Nós temos casas na África, no Paraguai, no Chile. Nós temos trabalhos aqui na Cachoeira Paulista de trabalhos sociais, cuidando dos mendigos, como a Casa do Bom Samaritano, cuidando, dando banho, dando remédio, sabe? Cortando o cabelo, dando comida. Temos trabalhos com jovens, temos muita coisa. É um método, meio de viver a santidade, que é um princípio, um fundamento. E eu digo para ti, não é um fundamento raso. Sabe por quê? Porque eu vejo na minha vida o efeito desse princípio, desse fundamento. Não somos perfeitos, mas eu posso dizer que o carisma Canção Nova e os seus princípios construíram a minha casa sobre uma rocha. Senão eu não estaria aqui hoje, eu não seria padre há tanto tempo e não estaria dando a minha vida nesse carisma que eu amo, que é um caminho de santificação lindo, sabe? Eu lembro que quando eu entrei na Canção Nova, demorei para entender. Depois eu entendi. Demorei para entender o que são os princípios. Por quê? Porque eu vim com a minha história, com os valores da minha família, os valores do meio no qual eu fui criado. E aí eu demorei para entender. Foi um processo de morte e nascimento, né? Eu fui nascendo e entendendo que quem vive princípios permanece. Quem vive de emoções desmorona. Quem vive de princípios permanece. Quem vive de achismos desmorona. Então, eu fui apresentado aos princípios da comunidade Canção Nova. Quais são os 5 princípios? Como eu disse, talvez eu não consiga falar de todos hoje, que é muito profundo, que gerem a comunidade Canção Nova. Viver da providência de Deus, autoridade e submissão, viver reconciliado,
a reconciliação, né? A partilha e a transparência em comunidade, a sadia convivência em comunidade. Eles são a bússola, o princípio que garante que a nossa casa na Canção Nova seja construída sobre a rocha, independente de quem esteja à frente, de quem esteja atrás, de quem esteja pregando, de quem esteja no bastidor. É isso que garante a eficácia. Essa é a meta que todos os dias nós, missionários da Canção Nova, acordamos dizendo: nós queremos viver isso. Que é isso que vai nos sustentar. E esse é um caminho de santidade para você também, não só para nós da Canção Nova. Claro que esse é o ideal. Às vezes a gente mira no 10 e alcança o 8, né? Às vezes a gente mira no 10 e alcança o 5. Mas a gente está lutando e todos os dias nós queremos viver isso aqui. Porque é um caminho de santidade. Primeiro princípio da Canção Nova. Olha que coisa linda, gente. Viver da divina providência. O que significa viver da divina providência? Uma das definições mais lindas de divina providência, que eu gosto de citar, que vem dos Santos Padres, né, do período patrístico, nossa formadora geral, a Verinha, também já usou muito essa definição. A divina providência é a sabedoria de Deus que governa todas as coisas, que rege os fatos, que cuida de nós nos detalhes. E se você pegar aqui Mateus, ainda esse sermão da montanha, lá no capítulo 6, você vai ver a partir do... Não precisa abrir não, o padre só está citando, tá? A citação de fundamento, que está fundamentando toda a pregação, é a primeira que eu li. Mas eu gosto de trazer outras, para você ver como isso é bíblico, não é achismo do Padre Jonas ou da Canção Nova. Lá no capítulo 6, um pouquinho atrás, aqui a partir do versículo 25 até o versículo 34, Jesus vai falando: olha, vosso Pai sabe do que vocês precisam. Olhai os lírios dos campos, eles não plantam, eles não trabalham, mas Deus os veste de maneira linda. Olhai os pássaros do céu, eles não trabalham, mas Deus os alimenta. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã vai ter a sua própria preocupação. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vos será dado. Então esse princípio nasceu precisamente dessa citação aqui. Vosso Pai Celeste sabe do que vocês precisam, e buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que tudo mais vos será dado. Então o Padre Jonas recebeu de Deus essa inspiração e nos ensinou na Canção Nova a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E eu não vou ser demagógico, a gente precisa de muitas coisas. Por exemplo, esse paramento bonito aqui que chama batina, ó. Ele custa caro para fazer, ainda mais do meu tamanho, 4,5 metros de pano. Essas meninas lindas aqui, ó, elas têm que, já são muito bonitas, mas precisam arrumar esses cabelos, as coisas nas unhas que elas fazem, o vestido que elas estão usando. O sapo precisa de um violão, nós precisamos de uma câmera como essa aqui, olha só, que está nos filmando, aqui é o Celso, né? Obrigado, Celso. Olha só, uma câmera bonita, a imagem está chegando para ti, né? Bem feita, bem bonita. Você está conseguindo entender os frames aí da imagem. Nós precisamos aqui de uma iluminação como essa aqui, olha que bonita, que deixa a gente, às vezes, eu tenho um problema com luz no olho, deixa eu meio ceguinho, mas está ajudando. Você está vendo bem o padre, você está vendo, em casa as pessoas conseguem ver a definição desse botão, né? Com a tecnologia digital. Então tudo isso a gente precisa e custa, né? A gente precisa de dinheiro, por isso que a gente pede na Canção Nova. Só que a nossa missão não é um negócio, o nosso ministério não é um negócio, e o meu sacerdócio não é uma empresa. Nós precisamos do dinheiro para evangelizar, mas nós somos propriedade de Deus e nós pertencemos a Ele, e Ele é suficiente para mim. Ele é suficiente para nós. Isso é o princípio da divina providência, do viver da divina providência. Deus é viver a prevalência de Deus, Ele é o meu suficiente. Tudo que a gente faz é importante, o curso que eu estou vendendo é importante, os livros, mas tudo isso é para sustentar uma obra. Quando eu peço aqui, eu tenho a consciência. Quando eu era padre novo, eu não tenho. Hoje eu já tenho um pouco mais, vai amadurecendo com os anos de vida. Que eu estou pedindo, pensando em 1.700 missionários que estão dando a vida. Eu estou pedindo pensando em pessoas que estão sendo evangelizadas. Eu estou pedindo em pessoas que, como eu, gente, eu fui um drogado, viciado em maconha, cocaína, haxixe, pasta base de crack. E a minha mãe, lá no Paraná, muitos anos atrás, assistia a Canção Nova, quando passava, o pessoal brinca, o canal dos cavalinhos, né? Que dividia a programação com o canal de jockey, né? E a minha mãe foi evangelizada pela Canção Nova, lá atrás, quando eu usava droga, entrei em coma 2 vezes, e rezando por mim, sustentada pela Canção Nova, eu me converti, e ali o Padre Jonas ajudou, o Padre Marcelo Rossi, com seu testemunho, ajudou muita gente, mas a Canção Nova resgatou a minha mãe, que me resgatou. Então veja bem, quando eu estou pedindo aqui, eu estou pensando em muitos Adrianos Andonás que estão na droga, ou que estão perdidos, que vão ser tocados através dessa palavra que a Canção Nova está dizendo. Então a gente prega com consciência dessa missão, mas a gente confia em Deus. Nós confiamos em Deus, e até aqui o Senhor nos ajudou.
Nós não confiamos na nossa inteligência, não achamos que somos melhores do que os outros, porque agora nós vamos reinventar a roda. Não, nós confiamos em Deus e escolhemos seguir esse caminho de santidade que Deus deu ao Padre Jonas. Viver da providência é confiar que Deus conduz tudo. A providência é que Deus que não abandonou a sua história. É confiar de que Deus não abandonou a sua história e que nada escapa ao seu olhar amoroso de Pai. Nada. Então, você também é chamado a viver isso com a Canção Nova. Na sua vida, talvez hoje você tenha contas como a Canção Nova tem. Nós celebramos os 100% de fevereiro, felizes, mas por outro lado já pensando, nós temos os 100% de abril para galgar. Por quê? Porque nós queremos continuar evangelizando. A Canção Nova é uma obra séria, que evangeliza, que salva vidas, como salvou a minha. Eu sou um ex-drogado padre pregando por causa da Canção Nova. Não preciso falar mais nada, não preciso trazer mais nenhum testemunho. E já estou na Canção Nova, esse é o meu 23º ano. Gente, e os meus amigos, muitos morreram, eu entrei em coma, eu era para estar morto. Então Deus me salvou, obviamente, mas usando dessa obra. Então eu confio na Canção Nova, eu acredito. E Deus nos chama a confiar, porque confiar na providência, amado, é viver sabendo que o Deus que cuidou de mim ontem e cuida hoje já está no amanhã, cuidando do amanhã. É o entregar o controle. A ansiedade nasce muitas vezes da necessidade de controlar. O coração que se acostuma a obedecer vai crescendo em confiança e vai lidando melhor com a ansiedade. Porque o viver da divina providência, primeiro princípio de vida da Canção Nova, me ajuda a entender que Deus cuida de mim. Claro, sabe, não é confiar na providência, não é passividade, não significa cruzar os braços também, porque tem gente que é preguiçoso e usa uma desculpa, eu confio na providência. Não, nós confiamos na providência, mas nós estamos trabalhando. Se você soubesse o que nós... Eu vou dizer de mim como padre, vou dizer, eu sou o que estou mais perto de mim mesmo. Quantas coisas eu faço num dia? A gente trabalha muito. A gente trabalha nas redes sociais, a gente trabalha na evangelização, a gente trabalha... Eu nas confissões, é uma missão, mas é um trabalho, sabe? E às vezes as pessoas mandam mensagem e falam, o padre não me responde, fica magoada. Esses dias eu falei para uma pessoa, essa atenção que você quer de mim, eu não consigo dar para minha mãe. Como é que você acha que eu vou te dar essa atenção, né? Por quê? Porque a missão exige. Nós não ficamos de braços cruzados, mas nós trabalhamos, como dizia Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, fazemos tudo como se tudo dependesse de nós, mas esperamos tudo como se tudo dependesse de Deus. Você entende a diferença, filho? Filha? Nós fazemos tudo o que precisamos fazer, mas nós não confiamos em nós mesmos. Nós aprendemos com o Padre Jonas a confiar em Deus. Nós aprendemos a lutar, servir, mas sem ansiedade, sabe? A ansiedade nasce quando tentamos controlar o que pertence a Deus. Talvez hoje você está muito ansioso e cansado, cansada, porque você tem tentado carregar o mundo nas suas costas. Deixa eu te dar uma notícia. O mundo já foi salvo, tá? Você não precisa salvar mais não. O mundo já foi salvo por Jesus. Então faça tudo como se tudo dependesse de você, mas espere tudo como se tudo dependesse de Deus. Então como viver isso no dia a dia? Faça tudo que precisa ser feito hoje, bem feito. Dê o seu melhor. Deus sabe, para essa pregação eu rezei, eu estudei, mas aqui eu confio em Deus quando eu chego aqui. Não sou mais eu que vou falar. Eu tenho certeza que você prepara, mas quando você faz a sua parte, mas confia em Deus. Abra a mão do controle. A sua família é mais de Deus antes do que sua, né? O seu filho é mais de Deus do que seu. Às vezes você tem que cuidar, trazer para perto, sobretudo quando é criança, não tem condição de sobreviver sozinho, mas quando o filho chega a uma idade, deixa voar. Confia que Deus vai cuidar. Confia nos princípios que você deu a esse filho, né? Então, confiar em Deus quando os recursos faltam ou parecem pequenos. Porque Deus sempre entra com a providência, sempre. A citação bíblica dos 5 pães e 2 peixes, né? Dê sempre o seu tudo, ainda que seja pequeno. Deus vai multiplicar e alimentar uma multidão. É o confiar, sabe? É o viver com simplicidade. Quem vive da providência também não fica se enchendo de coisa, comprando muita coisa. Talvez você tenha aí no seu armário 30 sapatos, você só usa 4.
É um pecado contra a divina providência. Talvez você quer acumular. Na sociedade ocidental, nós entendemos que nós temos que acumular. Você não precisa acumular tanto, você precisa o tanto para você viver bem. Mas ajude pessoas, ajude obras, partilhe o que você tem. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz, gente. Quanto mais você acumula, mais preocupação e ansiedade você tem. Talvez Deus está te convidando a confiar nele totalmente. E eu vou ser sincero, eu como padre da Canção Nova, nós como missionários, nós vivemos com o mínimo. Nós não, os padres da Canção Nova ganham muito, não ganham. Sendo bem honesto. E eu não vim para a Canção Nova por isso. Na minha diocese, os padres são muito melhor remunerados. E que Deus os abençoe, se essa é a vocação deles. Eu vim aqui porque eu quero viver esse carisma, eu quero viver em comunidade, eu quero estar com os meus irmãos, eu quero fazer a evangelização acontecer do jeito Canção Nova, porque Deus me chamou para fazer parte desse corpo, desse cacho. Sabe? Então é lindo confiar em Deus. Quando eu confio na providência, o medo perde o governo sobre a minha alma. Quando eu confio na providência, a ansiedade perde o governo sobre a minha alma. Eu creio que Deus está cuidando. Essa virada de chave na mentalidade de muita gente vai ser um caminho de libertação, de salvação, de cura para muita gente. Se você incrementar isso na sua vida, você vai dormir muito melhor, vai ter menos ansiedade, vai ter menos medo e vai viver melhor. E vai se entender como filho, porque viver o princípio da divina providência, do confiar na divina providência, é se entender como filho amado. E não viver é ter um problema na consciência de que eu sou um filho, da filiação divina. Uma filha amada, um filho amado, o Pai me ama e cuida de mim, sabe? Segundo princípio, como eu disse, não vou falar todos, não vou conseguir, e nem prometi já do início, né, que falaria todos, mas é um princípio aqui que dá nó na cabeça de muita gente. Autoridade e submissão. Nós vivemos isso na Canção Nova. E sabe por que muita gente não gosta nem de ouvir disso? Porque nós somos filhos desse tempo. E o que molda o nosso tempo, nós somos viciados no conforto. Nós somos individualistas. Nós adoramos a nossa própria vontade. Aquilo que o Papa Bento XVI dizia lá atrás, chamando de idolatria da vontade. Sabe? O Papa Bento XVI dizia que os hebreus eles fizeram um bezerro de ouro, né, para adorar isso. Essa idolatria lá no livro do Êxodo irou o coração de Deus, desagradou a Deus. E o Papa Bento XVI dizia com maestria que a idolatria do homem, da mulher modernos é a própria vontade. Eu só quero fazer o que eu quero. Quem fala para eu fazer o que eu não quero, eu quero matar. Então, na Canção Nova, nós temos um antídoto contra esse individualismo, esse fechamento, esse egoísmo, que é a vivência da autoridade e da submissão. Vou explicar o que é isso. Nos nossos documentos, no número 18, no documento que fala dos princípios de vida, o Padre Jonas, é um documento interno, como eu disse, eu partilho com você nossos tesouros. O Padre Jonas dizia para nós: com a entrada do pecado no mundo, uma das feridas que nós combatemos nos dias de hoje é a rebelião. Então o Padre Jonas está dizendo, é consequência do pecado original. Satanás não quis se submeter à autoridade de Deus, ficar à tutela de Deus, e sim à sua própria autoridade. Então quem não consegue obedecer à lei de Deus, os mandamentos, a lei da igreja, no fundo está seguindo o caminho de Satanás. Não se submeter é colocar-se sob a tutela de Satanás, ou insubmisso, ou rebelde desde o princípio. Olha o que o Padre Jonas está dizendo. Como consequência dessa rebelião, a natureza humana também não gosta de ficar sujeita aos outros. Sempre que pode, quer fazer a própria vontade. É por isso que nos dias de hoje vemos tanta confusão e divisão. Isso dentro das comunidades, nas famílias, na igreja. Por quê? Porque dentro de uma comunidade, cada um quer seguir o seu modelo de espiritualidade, o seu mentor espiritual. A sua espiritualidade. Não existe uma espiritualidade, né? Depois o Padre Jonas continua. A rebelião envenenou. É por isso que a rebelião envenenou os seres humanos, provocando insubmissão entre eles. Consequência do pecado original e da influência de Satanás, o insubmisso. Deus tem mostrado claramente que, para haver união entre todos, é necessário colocar autoridade e submissão em seus devidos lugares. A obediência traz bênção, a insubmissão traz maldição.
Olha o que o Padre Jonas está falando sobre esse princípio de vida. Por quê? Porque na Canção Nova, nós temos como princípio de vida, nós nos submetemos às autoridades constituídas. Não às autoridades que a gente gosta, que a gente diz que não reconhece, porque não fala o que eu quero ouvir, mas às autoridades que a igreja e que Deus constituíram. Mesmo que eu não goste. Por quê? Porque há um antídoto, gente. A autoridade, a submissão, a obediência, elas são um remédio contra o orgulho e o pecado capital do orgulho. De eu me achar que eu me basto, que eu sou maior, que eu não preciso, que eu sou tão grande, que eu não preciso de ninguém. Aí começa o problema. Santa Faustina, Jesus certas vezes disse no diário a Santa Faustina, que o demônio pode até se esconder sob os mantos da humildade, mas nunca pode se esconder por trás do manto da obediência. Porque a pessoa que se diz humilde, ela pode ter orgulho de ser humilde. Ela pode mostrar, veja como eu sou humilde. Me valorizem porque eu sou humilde, me elogiem porque eu sou humilde. Isso não é humildade. Agora, quando a pessoa obedece, meu amigo, não tem espaço para o demônio, não tem espaço para nada. Por quê? Porque ela aquilo que Jesus está escrito em Filipenses 2, né? A kenosis, né? Jesus se esvaziou e obedeceu o Pai até a morte de cruz. Ela se esvazia e o inimigo não tem espaço. Por que tem tanto problema na igreja hoje? Porque a gente não se submete. A Bíblia não se submete à doutrina. Quantas vezes na confissão a pessoa está com 5 pecados graves, mas ela diz assim para mim: padre, o que me incomoda é isso. Eu tenho que com muito carinho dizer: filho, o critério não é o que te incomoda, o critério é a lei de Deus. Você desobedeceu a lei de Deus, ainda que o que você fez não te incomode. Sabe? Ai, padre, mas a autoridade está vivendo algo errado. Se a autoridade está te ensinando a viver algo que é contrário à doutrina da igreja, você vai fazer um recurso à autoridade maior que a dela. E você vai falar: olha, eu não vou obedecer isso porque o que você está me pedindo é para matar uma pessoa, é para viver o que a igreja católica não ensina, é para viver o que é contrário à Bíblia. Então você não vai obedecer o errado, óbvio, isso aí não precisa nem desenhar, né? Mas se a pessoa é constituída e está ensinando segundo a doutrina da igreja, o evangelho, você tem que se submeter, não no sentido de ser... Muitas pessoas não obedecem, porque elas entendem como submissão, nesse mundo egoísta de nosso tempo, individualista, elas entendem submissão como anulação, autoanulação ou humilhação. Não, essa palavra assusta, mas no evangelho, submissão não é escravidão, é humildade madura, é amor concreto. Porque lá em Filipenses 2,8, como eu falei, não leia, só estou citando, Jesus fez-se obediente até a morte de cruz. Ele esvaziou-se da sua divindade para fazer a vontade do Pai. Então nós vivemos numa geração marcada pela idolatria da própria vontade. Como eu disse, ninguém aceita correção, ninguém aceita prestar conta, todo mundo quer autonomia total. E se não faz o que eu quero, não é de Deus. Se não faz o que eu quero, Deus já não está mais agindo. Não, mas veja bem, quem não aprende a obedecer, não aprende a amar. Porque Jesus, que é o modelo do cristianismo, né, que tem gente que é tão cristão, que é mais cristão que Jesus, né? Cuidado. Quem não obedece, não está seguindo Jesus. Filipenses 2 é exemplo disso, né? Como eu disse, a kenosis, o esvaziamento. Então, veja bem, há uma submissão, há uma pedagogia de libertação, né? O orgulho isola, a obediência amadurece. Então, o princípio de vida da autoridade e submissão diz que eu preciso obedecer às autoridades. Como mais uma vez eu digo, se está errado, se está contrário ao evangelho, se está me machucando, com respeito, procura a autoridade acima daquela pessoa. Sempre tem uma autoridade acima. E diz, olha, aliás, antes disso, que eu não vou falar desse princípio de partilha e transparência hoje, né? Vou ter que falar segunda. Mas antes de procurar uma outra pessoa, autoridade acima da pessoa, procure a pessoa, né? Fale com a pessoa. Ó, o que você está fazendo não está legal, porque você tem que corrigir o irmão para salvar o irmão. Mas eu não vou falar desse princípio hoje, vou falar na segunda. Mas converse com a pessoa e, se não melhorar, procure a autoridade acima dela, se ela está te ensinando a viver algo que é contrário à doutrina e à Bíblia. Mas se ela não está... Muitas vezes, o que nos impede de obedecer é o nosso orgulho, gente, a nossa vaidade. A gente quer ser o centro, é o nosso ego, né? A gente quer controlar tudo, a gente quer estar no centro, brilhando. Mas a humildade, ela te humilha, né? E a humildade gera uma maturidade cristã, uma maturidade eclesial. Eu entendo que eu sou igreja, eu sou corpo de Cristo, eu não sou a cabeça, Jesus é a cabeça. Então é um princípio de vivência do evangelho. Para nós, na Canção Nova, retomemos esse princípio, mas também nas paróquias, você
Mais uma vez eu digo, se o padre está errado, com respeito, não vai jogar no ventilador, fala com ele, fala com a autoridade dele. Mas se o padre não diz o que eu quero, eu vou para outra paróquia. Às vezes é bom ir para outra paróquia se você está morrendo, mas nem sempre é vontade de Deus. Porque isso, com todo respeito aos irmãos protestantes que nos acompanham, mas isso é um princípio protestante, né? Olha, eu vou naquela igreja até eu gostar. O pastor falou uma coisa que eu não quero, eu fundo a minha, ou eu vou para outra. Porque, ou seja, sempre quando Deus quer mexer no meu calo através de alguém, sempre quando Deus quer me fazer mais humilde através de alguém, sempre quando Deus quer destronar a minha vontade através de alguém, eu fujo e crio outra realidade, porque eu sou o centro. Opa, eu não sou o centro. Deus é o centro. Então, obedecer, sabe, o Papa, obedecer a doutrina, obedecer a Bíblia. Nem sempre obedecer é fácil, é gostoso, mas traz bênção, né? E como viver esse princípio na minha vida? Escutar conselhos sem orgulho. Tem pessoas que não se permitem nunca corrigir, elas estão sempre certas. O obediente escuta conselhos, aceita a correção. Me perdoa, tem pessoas que, se você for corrigir, você fez uma inimizade eterna, é falta de maturidade. Eu não estou certo sempre. E oxalá eu tenha irmãos que me corrijam. Claro, corrijam com maturidade, a partir da verdade, que às vezes a pessoa também vai querer te corrigir a partir de algo que ela acha. Que a sua correção seja madura, que eu também entenda correções maduras. Mas aceitar correção sem orgulho, respeitar as lideranças legítimas, não as que eu escolho, aceitar correções em geral, renunciar ao ego, né? Discernir em comunhão, ouvindo outras pessoas, escutando outras pessoas. Como isso é importante? É uma pedagogia de salvação. Então, hoje o padre cobriu 2 princípios: o viver da providência, o confiar em Deus, né? Nos meus livros, como Controlar e Vencer a Ansiedade, a Libertação da Mente Ansiosa, eu falei muito sobre esse princípio indiretamente, né? E falei também sobre a autoridade e submissão, que é um antídoto contra o maior de todos os pecados, que é o orgulho, gente, a vaidade, o querer imitar Lúcifer. Enquanto São Miguel disse, quem como Deus, né? Micael, Lúcifer disse, não servirei, prefiro reinar no inferno do que servir no céu, né? Olha, em submissão. Então, na Canção Nova nós obedecemos, mas também nós somos autoridades. Hoje eu sou responsável dos padres aqui de Cachoeira Paulista, formador dos padres, é uma autoridade, por exemplo, né? Cuido dos irmãos sacerdotes, mas a autoridade não é um poder, ela é um serviço. Eu tenho que pensar nos sacerdotes, eu tenho que cuidar da saúde, tentar chamar um outro para conversar quando não está bem, lidar com eles nas suas crises. Mas é um caminho de salvação, e desde o início a igreja foi assim, né? Os apóstolos, tinha Pedro que era o Papa, tinha os patriarcas, né, as 5 sedes patriarcais, né? Você tinha Antioquia, você tinha Constantinopla, você tinha Alexandria, Jerusalém, Roma, com 5 patriarcas, mas todos obedecendo o Papa, né? Até o cisma do Oriente, no século XI, né? Século X para o XI. Então a igreja vive dessa forma. E é importante a gente se submeter, porque hoje, como eu disse, não, o padre falou que eu não gosto, eu vou embora. Não, talvez Deus vai usar daquele padre chato para tirar você do trono e te fazer mais humilde. Sem humildade não há salvação. Talvez Deus vai usar daquela pessoa. Claro, se está te matando, se está errado, busque ajuda. Mas suporta um pouco, né? A gente não suporta nada. A pessoa não diz o que eu quero, ela se torna o diabo. Mais humildade, mais têmpera. O padre Jonas nos falava da importância de termos têmpera, né? Enfim, é isso. Abri um pouquinho os tesouros da Canção Nova com você. E hoje eu falei sobre 2 princípios somente. Na segunda eu tenho mais 3 princípios para cumprir, que são os princípios da sadia convivência em comunidade. Que coisa linda que é esse princípio. Homens e mulheres vivendo juntos em sadia convivência, com respeito, né? A partilha, a transparência, que eu já introduzi, e o viver reconciliados. Tudo isso eu vou trazendo, mesmo quando eu não estou citando aqui dos livros dos nossos documentos. Livro lindo que dirige a nossa vida. Amo esse livro, amo a Canção Nova, amo esse carisma, e nós vamos partilhar isso com você, tá bom? E eu pedi para a Amanda preparar uma canção que é muito cara para nós da Canção Nova, que é a canção composta pelo diácono Nelson Corrêa, que o padre Jonas se apropriou, que nós cantamos todos os anos quando nós fazemos a renovação do nosso compromisso com Deus. Porque todos os anos, no dia 2 de fevereiro, nós fazemos a renovação do nosso compromisso com Deus. Então é essa canção que nós vamos cantar.
E aproveitando o ensejo, só aproveitando assim, né? Vai que tem alguém agora aí me ouvindo, um jovem que está olhando e falando, nossa, que legal esse jeito de viver o evangelho, né? Vai que tem alguém aí, alguma jovem, algum rapaz, alguma moça, pensando, nossa, esse jeito de viver o evangelho é bonito, né? Vou dizer para você, Deus continua chamando a Canção Nova. Você já pensou em ser padre aqui na Canção Nova? Vem conhecer o nosso seminário, vem fazer um encontro vocacional com a gente. É bom demais ser padre aqui. Eu estou há 23 anos aqui, entrei com 20 para 21. Sou muito feliz nesse carisma. Já pensou em ser um jovem consagrado a Deus, um homem, uma mulher consagrada a Deus, vivendo esses princípios de vida, dando a vida por Jesus, nesse carisma lindo que evangeliza, que muda famílias, que muda gerações, que muda, sabe, vocacional. O nosso Instagram é @vocacionalcn, @vocacionalcn. Talvez Deus está chamando você. É você mesmo, para de enrolar. Talvez Deus está chamando você para fazer parte desse carisma lindo. Graças a Deus as vocações estão chegando, mas nós estamos abertos sim, e pode vir fazer a sua experiência, venha conhecer. Vai ser lindo ter você aqui como meu irmão, talvez aqui operando a câmera daqui a uns anos, ou talvez na produção, ou talvez cantando, se você canta, ou talvez aqui no meu lugar como sacerdote pregando, ou talvez, enfim, recebendo aulas com o Sapo, para daqui a alguns anos, quando o Sapo já tivesse com a boca murcha, sem conseguir, você fala, vai lá agora meu aluno, agora é a sua vez de assumir. Vai demorar, viu, pai? Vai demorar o Sapo aluno, claro. Ele é bonitão, né, gente? A gente sabe, olha lá. Tá bonitão, tá batendo uma bola forte. Mas vai chegar um tempo que os alunos do Sapo vão vir tocar aqui. Os padres que o padre Adriano formou vão vir tocar aqui, assim sucessivamente. Então, Vocacional CN, talvez aqui seja o seu lugar. Vamos cantar. Nas montanhas resplandece a glória de Deus, a glória de Deus. O sol brilha nas colinas, meu coração também brilha de amor por Jesus. Como um pássaro pousar nas mãos do Senhor, pequeno pássaro, sempre cantar seu louvor, aleluia, 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 lá, 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 minha vida, Jesus, entreguei a ti e me comprometi a entregar por amor. Vem, Senhor, confirmar essa decisão de morrer pelo irmão, se preciso for. Como um pássaro pousar nas mãos do Senhor, pequeno pássaro, sempre cantar seu louvor, aleluia, 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 lá, 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 Senhor, nós te agradecemos pelo dom Canção Nova, por essa forma de servir o Senhor na tua igreja que é tão linda. Pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre nós, pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre todos que são família Canção Nova conosco. Vem, Espírito Santo, sobre aqueles que se sentem sobrecarregados, sob o peso de tantos fardos. Vem sobre aqueles que estão com a mente ansiosa, aqueles que se sentem perdidos. Vem dar entendimento de tudo que foi falado aqui. Vem dar direção, Espírito Santo. Vem aliviar os fardos, vem curar corações feridos.
deprimidos, confusos, desanimados. Eu sinto que o Espírito Santo hoje está visitando muitas pessoas que estavam desanimadas e desmotivadas e levantando e dando um novo ânimo e trazendo uma restauração espiritual. Esse é um tempo de restauração espiritual na sua vida. Obrigado, Senhor, pelo dom Canção Nova, que também é esse dom que não é só nosso. Nós entendemos, como o nosso pai fundador dizia, não é só de nós que somos consagrados aqui internamente, mas um povo também vive esse carisma, recebeu de maneira diferente, mas recebeu esse mesmo dom. Obrigado pela família Canção Nova, pelos sócios contribuintes, pelos amigos da Canção Nova, pelos porta a porta, pelos evangelizadores, por aqueles que sustentam essa obra, Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Nós te damos graças, Senhor, pelo carisma Canção Nova. Carisma Canção Nova que é santo. Nosso pai fundador deu o seu sim, foi fiel até o fim e deixou para nós essa missão. Continuar evangelizando, continuar pregando a boa nova que é Jesus Cristo, preparando esse povo bem disposto para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E como essa palavra de hoje vem trazer para nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor está reanimando muitas pessoas, como o Padre disse, que estavam desanimadas, até com a situação da sua casa, da sua família. Mas dá tempo, meu irmão, minha irmã, de você construir a sua família sobre a rocha, sim, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, desculpa, Patrícia, pode falar. Dentro do que você está falando, eu preciso dizer, muitas pessoas redespertadas, restauradas para a confiança em Deus, que entenderam que o caminho é a confiança. Isso. Você que é pai e mãe, que seus filhos já são grandes até mesmo, já estão aí até na vida adulta e você dizia, eu perdi muito tempo, eu não evangelizei quando eu devia. Mas dá tempo, meu irmão, minha irmã, de pela oração, joelho dobrado e a sua intercessão, você construir a vida desses filhos, de você formar esses filhos para Deus, reconstruir a sua casa. Permita hoje mesmo que Deus faça a obra aí na sua família, na sua casa. O Espírito Santo de Deus vai dar a sabedoria, vai dar a você o discernimento para que você possa construir a sua casa hoje sobre a rocha. E Deus também tocou muitos corações sobre a divina providência. Depender de Deus. Não só é uma de si loucura mesmo. Hoje para o mundo depender de Deus. Hoje de manhã, antes do Senhor pregar, eu nem sabia que o Senhor ia pregar hoje. Eu ficava assim pensando, meu Deus, nossa vida é realmente uma loucura para muitas pessoas. Depender totalmente de Deus não é fácil, não é fácil. É se abandonar nas mãos de Deus, é deixar toda e qualquer dependência e segurança humana para depender totalmente do Senhor. E isso é loucura para os homens. Mas como é bom e é possível viver. Nós estamos aqui. É um caminho de santidade. É um caminho de santidade. É você sair daquilo que te prende, dos apegos, dos acúmulos, e você se entregar nas mãos de Deus. Quem sabe está faltando isso hoje para você, meu irmão, minha irmã. Se entregar, se abandonar à providência divina, deixar Ele conduzir você. Até mesmo você que tem hoje muito dinheiro, mas Deus está pedindo para você hoje, dependa de mim. Não coloca saúde, em tantas outras coisas. Saúde. A pessoa tem dinheiro, mas ela não controla os filhos, ela não controla a reação dos outros, ela não controla o destino da empresa que ela queria que fosse assim, e o filho não quer assumir. Então, até nisso, confiar em Deus. Isso. A providência divina está totalmente ligada em confiar no Senhor. Vamos confiar totalmente nele, meu irmão, minha irmã. Vamos nos abandonar em Deus e vamos clamar mesmo ao longo do dia, Espírito Santo, pedindo que Ele nos dê essa graça de viver da providência divina. A providência divina não é só para quem tem pouco financeiramente falando. Para todo mundo. É para todos. Porque é a sabedoria divina que rege, né, dizia São João Crisóstomo. Então, por exemplo, nessa sua doença, você que tem dinheiro, nessa sua viuvez, há uma sabedoria divina regendo tudo que aconteceu. Então, Deus cuida de você, das suas emoções. Às vezes, Deus cuida da gente financeiramente, Patrícia, mas é bom dizer que isso é a parte menor. Isso. Porque, às vezes, por exemplo, esses dias atrás eu estava pregando um encontro e eu chegou num momento e falei assim, gente, eu não consigo mais atender ninguém. Eu estava cansado, exageradamente
destroçado, né? Como a gente fica no final de acampamento. E o problema, às vezes, não é só pregar. Depois que a gente prega, a gente fica 1 hora ali, só para você que não vem na Canção Nova não sabe, tirando foto, dando bênção nas pessoas. Acabou de dar comunhão, Jesus entrou na pessoa, a pessoa vem pedir uma bênção. Fala, ai Jesus, onde foi que eu errei, né? Mas enfim, aí eu falei, Jesus, hoje eu não tenho condição. Cheguei lá, não tinha ninguém. Falei, gente, mas sabe quando aquele dia que você olha e fala, você não tem condição? Eu amo atender o povo, tá, gente? Eu estou só dizendo que Deus cuida de você nos seus limites, nos seus detalhes, porque Deus viu que eu não tinha condição física, porque aquele dia eu tinha gravado, pregado. Às vezes a pessoa fala, o padre está engolindo palavra, o padre está... Gente, o padre está cansado, o padre não é um robô, né? Esses dias uma pessoa me falou, o senhor falou muito rápido, você engoliu palavra. O que é isso? Cansaço. Eu não sou um robô, eu vou errar, vou engolir palavra. Tem dia que eu estou cansado, paciência. Mas Deus cuida de você nos detalhes, no seu cansaço, que você não tem mais para dar, naquela comida que você queria comer às vezes, né? Deus vem com os seus... É um charme de pai, né? O detalhe bonito, vai cuidando nos detalhes. É muito bom depender de Deus, não é, Patrícia? É muito bom depender de Deus. Se a gente fosse parar aqui para contar as nossas experiências... Nossa... Né? A providência divina, acho que um dia o senhor abriu, né, para a gente falar do louvor. Sim. Podia abrir um dia para a gente contar um pouquinho de verdade. Pequenas situações, desde as grandiosas. Claro. Já dei o testemunho do carro que lindo eu demais. e a família ganhamos, mas teve um dia que eu tinha vontade de comer, gente. Geleia de amora, né? Que eu amo geleia de amora. E na mesa, na casa com as meninas, e a gente lá lanchando, brincando, e eu disse, gente, eu estava com vontade de comer geleia de amora, mas não tem, vamos comer o que tem, graças a Deus. A gente reza para comer e comeu. Quando a gente acabou de lanchar, bateram na porta, lá no 4º andar dos predinhos. Aí abre a porta um irmão com uma caixa lá do sul do país, Rio Grande do Sul, que é famosa com as geleias, que estava dividindo, porque recebeu uma caixa de geleia e estava dividindo e foi de prédio em prédio. E até uma amiga falou para mim, eu gosto de geleia de abacaxi. Eu falei, eu gosto mais de amora, mas, glória a Deus, vamos oferecer, né? E ele entregou uma geleia de amora e uma geleia de abacaxi. E a gente começou a rir, ele não entendeu, daí a gente contou, né? E ele saiu entregando de prédio, de apartamento em apartamento. Depois ele voltou lá no nosso apartamento, porque sobrou mais uma, e entregou lá para nós. Então, gente, esse é o Pai do céu. Cuida nos esse detalhes. Carinho, esses detalhes. O Padre Jonas nos ajudou a viver na dependência dele. Sim. Nos ensinou e nos ajudou, né, a viver na dependência desse Pai. E é maravilhoso, é um desafio. Tem dia que o Pai, assim, São João da Cruz dizia que às vezes Deus brinca de esconde-esconde. Ele se esconde para você buscar mais. Mas São João da Cruz dizia que Deus só tira a sensação da presença, nunca a presença dele, né? Então parece que ele não está ali, mas ele está vendo, ele só está deixando o Golias aparecer para o Davi sair de dentro de você. Porque se não é o Golias, o Davi não nasce, né? Então vamos sair, Davi, confiar na providência, né, Elisângela? Isso mesmo. Está no limite aqui do tempo, mas rapidinho dá os alunos. É isso mesmo, vamos trazer aqui porque viver da divina providência é abrir mão da sua sabedoria humana e se submeter à sabedoria divina. Por isso a gente é tão feliz aqui na Canção Nova. Verdade. Nada nos falta, não é? Porque a sabedoria divina, aquele Deus que nos criou, sua imagem e semelhança, que cuida de nós. Gente, eu quero aqui mandar um beijo grande para a região sul do Brasil, porque nós tivemos... bom, né? Você esqueceu da região sul, não, me perdoe. Tem representante do sul aqui agora, hein? Tem representante aqui, graças a Deus. Eu quero dizer que quando eu estiver aqui de novo, eu vou falar piamente da sua região, tá bom? Deus abençoe vocês, viu? Quero também trazer um recadinho do Gilberto, lá da Imersão de Itapetininga, nosso irmão. Ele pede para que a gente deixe aqui avisado, né, que daqui a um mês, dia 16 e 17 de maio, a Canção Nova de Itapetininga vai estar realizando um encontro para mulheres. Então, por favor, mulheres aí de Itapetininga e região, todas entrando lá no Instagram, Canção Nova Itapetininga. Eu estarei lá nesse encontro, se Deus quiser, com vocês. Vai ser uma grande bênção. Padre, o senhor falava assim que queria que os irmãos acompanhassem essa partida do senhor, né? Sim. Fernando Fantini, de férias na Bahia, acompanhando o senhor. Abraço ao Fernando, Olha muito querido. A Canção Nova também de João Pessoa. Tanta gente aqui trazendo tantas... Infelizmente, o nosso tempo não permite, né? A gente queria contar da nossa vida e queria também ler tudo aqui, mas não dá tempo. Teve também uma pessoa que pediu para que eu mostrasse a Bíblia de novo. Gente, a minha Bíblia está fazendo um sucesso só, mas eu preciso revelar uma coisa, ela não é minha. Ela é do programa. Todo mundo fala, Elisângela, mostra por favor, a Bíblia e a sua Bíblia, né? E eu preciso falar a verdade. Ela é linda mesmo, eu estou usando, mas é daqui, do programa. E você encontra no loja.cançãonova.com.
bíblia.com. Essa Bíblia é linda mesmo, é prática, tem uma capa que protege. Você pode entrar lá agora e adquirir. Eu quero mesmo rapidinho trazer um testemunho curtinho, porque eu falei lá no começo. Fique à vontade. Tinha a ver, né, com o que o padre falou. Então, mesmo com um tempinho curto, vamos lá. Bom dia, a paz de Deus a todos. Me chamo Josefa Maria Silva. Estou aqui para testemunhar uma graça alcançada, uma causa vencida na justiça. E como ganhei parte da causa, eu vou doar para a Canção Nova. Olha que bênção. Quero agradecer a todos vocês, do Sorrindo para a Vida, que faz das nossas manhãs uma bênção. Ficamos eu e minha filha Daniela assistindo o programa. Obrigada, Canção Nova. Obrigada, Sorrindo para a Vida. Vocês são uma bênção. Vocês também são uma bênção na nossa vida. Amém. E família Canção Nova, a gente fica feliz porque a Canção Nova é isso. É de Deus. E por isso transborda até você, faz você perseverar na fé, na confiança e alcançar as graças como essa irmã alcançou. E hoje nós rezamos por você também, que tem uma causa na justiça, que há muito tempo está esperando que se resolva. Nós confiamos que Nossa Senhora já está passando à frente, já está resolvendo para você, tá bom? E sei que você quer saber do projeto da M Almas, graças a Deus subimos 3% de ontem para hoje, estamos com 51%, família Canção Nova, graças a Deus, já passamos da metade, hein? Confiança. Graças a Deus. Faltam 49%, temos 9 dias úteis para ajudar a Canção Nova, o percentual diário é de 5,4%. Vamos lá. Você faz parte desses 51% que já ajudou, ou você ainda vai contribuir com esses 49% aí que faltam, hein? Segunda-feira a gente quer chegar aqui e saber que o percentual subiu bastante com a graça de Deus, com a sua fidelidade também, e a gente manda aquele abraço especial para você que é esse sócio fiel, que mês a mês assume com a Canção Nova a missão de evangelizar. Você que quer se tornar um sócio, vai lá no site clube.cançãonova.com, tudo minúsculo, sem acento, sem cedilha. clube.cançãonova.com e escolha a melhor maneira de você se associar e se tornar um sócio fiel da Canção Nova. Mas se você quer ajudar agora, Patrícia, eu fui tocado por essa pregação, por esse momento de oração, quero ajudar. pix.doação@cançãonova.com, tá aí o QR Code também para você ajudar, tá bom? Vai lá na aba do seu banco, já ajuda, já contribui com aquilo que você sentir no coração, porque quando você ajuda a Canção Nova, que vive da providência há mais de 40 anos, é um milagre aos nossos olhos, você está sendo esse canal da providência divina também para nós. Deus abençoe você. Foi muito bom o programa hoje, quero agradecer aqui a Elisângela. Elisângela, foi maravilhoso ter você essa semana aqui conosco. Deus abençoe. Amém, eu posso dizer o mesmo, é sempre uma alegria, né? Estar na Canção Nova em todos os lugares é sempre uma bênção, porque estamos sempre no pedacinho do céu. Só quero dar uma dica aqui que o pessoal pediu, Patrícia. Sim. Vocês aí falando do carisma, semana que vem a Val tá aqui, tá? Se Deus quiser. Então, eles pedem para que cada um partilhe onde trabalha, no dia a dia, né? O seu setor de trabalho. Então, legal. a família Canção Nova tem esse desejo. Isso. Semana que vem, se vocês puderem partilhar com... E você trabalha onde, Elisângela? Hoje, olha, gente, graças a Deus eu tenho o privilégio de trabalhar no projeto da Minha Alma. Olha que bênção, no coração da obra. Coração da obra, estou lá no projeto da Minha Alma, também na Vitrine Canção Nova como diretora e produtora, na TV Canção Nova. Então tem hora que eu estou aqui, tem hora que eu estou ali atrás. Isso. Mas o importante é fazer a vontade de Deus para que as almas sejam salvas, principalmente a mim. E a Amanda não vai estar aqui segunda-feira. Amanda, você trabalha onde, Amanda? Trabalho no Núcleo dos Casais, cuida das formações dos casais da comunidade. Viu, então, gente? Que lindo! E o Sapo, gente, trabalha em vários lugares. Toca na Quinta de Adoração. Na Canção Nova. Trabalha na Canção Nova no geral. O padre também tem um recadinho. Sim. Não. Eu trabalho, gente, como formador dos padres, trabalho 2 dias na semana no confessionário e 2 dias na comunicação interna também da Canção Nova, né? No setor de comunicação, só para você saber. Gente, eu vou dar a benção final, só para dizer, né? Nós vimos ontem, você que acompanhou o Sorrindo para a Vida ontem, nós ouvimos aqui, né? A partilha do Márcio Mendes, a sua despedida da Canção Nova, o seu desligamento. Então, eu quero também agradecer o Márcio por esse tempo de serviço prestado aqui, esses anos à frente do programa Sorrindo para a Vida e na Canção Nova. Que Deus o abençoe muito na sua missão, a ele e toda a sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E eu trabalho na Rádio Canção Nova, hein? Todo dia eu tô lá. Com essa voz de locutora, todo mundo já percebeu. Não é verdade, gente? Essa voz de locutora? Aí não dá, né?
Graças a Deus, a voz é de Deus, a gente retribui. Obrigada, Amanda. Imagina. Deus abençoe. Cantando. Lá